Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Menina Maresias. Eu estou gravando hoje aqui a nossa 22ª aula, videoaula, a 7ª do mês de junho de 2020. Bom, na última aula nós falamos sobre os indícios históricos e encerramos tudo sobre a peça Romeu e Julieta. E começamos sobre Sonhos de uma Noite de Verão, falando sobre a sinopse, uma breve sinopse da peça e sobre alguns personagens, né? Na aula de hoje vamos explorar mais alguns conceitos de Sonhos de uma Noite de Verão. Falando primeiro da análise e crítica. Nesta peça, William Shakespeare se refere como o lado escuro do amor. Ele escreve que as fadas fazem a luz do amor confundir os amantes e, pela aplicação de uma poção do amor para os olhos de Titânia, elas forçam Titânia a se apaixonar por um burro. Na floresta, os dois casais se deparam com problemas. Lisandro e Hérmia são preenchidos por Puck, que proporciona algum alívio cômico na peça por confundir os 4 amantes da floresta. Apesar das obstruções das trevas e dificuldades, Sonhos de uma Noite de Verão ainda é uma comédia de amor como Benedetto Croce indica. Ele escreve: o amor é sincero, ainda não engana e é enganado, mas imagina-se ser firme e constante e torna-se frágil e fugaz. A peça é uma comédia, ainda que ela contenha ideias sérias. No final, Lisandro e Hérmia, bem casados, assistem à peça sobre os amantes infelizes, Píramo e Tisbe, no casamento de Teseu. E eles são capazes de desfrutar e rir sobre esta peça, e não perceber as semelhanças entre eles. Embora sua história seja muito parecida com a de Píramo e Tisbe, ele não termina com a morte trágica. Lisandro e Hérmia são alheios ao lado escuro do seu amor. Eles não estão cientes dos possíveis resultados que poderiam ter tido no lugar lá na floresta. A perda da identidade individual. Maurice Hunt, presidente do Departamento de Inglês da Universidade de Baylor, escreve sobre a indefinição das identidades de fantasia e realidade, no jogo que possibilitam que devaneio agradável associada com as fadas do jogo. Ao enfatizar este tema, mesmo no contexto da peça, Shakespeare prepara a mente do leitor a aceitar a realidade fantástica do mundo das fadas e seus acontecimentos mágicos. Este também parece ser o eixo em torno do qual os conflitos ocorrem na peça. Hunt sugere que é a quebra das identidades individuais que leva ao conflito central da história. É a briga entre Oberon e Titânia, com base na falta de reconhecimento de um para o outro na relação, que é o que impulsiona o resto do drama da história e torna perigoso para qualquer um dos outros amantes se unirem devido à perturbação da natureza causada por uma disputa de fadas. No mesmo modo, esta falha para identificar e fazer a distinção é que leva ao erro conjunto de Puck, ao trocar os amantes na floresta e colocar o sumo da flor nos olhos de Lisandro em vez de nos olhos de Demétrio. Victor Kiernan, um estudioso e historiador marxista, escreve que a maior causa do amor é a perda de identidade local, que tem caracteres individuais e são feitos para sofrer inconformidade. Ele afirma que foi o culto mais extravagante de amor que atingiu as pessoas sensatas como irracionais e susceptíveis de ter efeitos duvidosos em seus acólitos. Ele acredita que as identidades em jogo não são tão perdidas como elas são combinadas para criar um tipo de neblina através da qual a distinção torna-se quase impossível. Ela é impulsionada por um desejo de novos laços e mais prática entre os caracteres como um meio de lidar com o mundo estranho dentro daquela floresta, mesmo em relacionamentos tão diversos e aparentemente realistas como o amor breve entre Titânia e Fundílios, o burro. Foi a força de maré desta necessidade social que empresta energia para essas relações. David Marshall, um estudioso da estética e professor de inglês da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, leva esse tema para uma conclusão ainda maior, apontando que a perda de identidade é jogada fora, especialmente na descrição de outras identidades.
Na opinião de Marshall, não há perda da identidade individual, mas cria novas identidades encontradas na comunidade, que, aponta Marshall, pode levar a algum entendimento dos pareceres de Shakespeare sobre o amor e o casamento. Marshall observa também que ser ator é dobrar e dividir-se, descobrir-se em duas partes, tanto a si mesmo e não a si mesmo, tanto a parte e não a parte. Ele afirma que cada personagem, sobretudo entre os amantes, tem um senso de identidade indescritível que estabelece para o maior benefício do grupo ou associação. Parece que o desejo de perder a individualidade e identidade em encontrar o amor de uma outra pessoa é o que move silenciosamente os acontecimentos de Sonhos de uma Noite de Verão. É o sentido primário de motivação e é ainda refletida na paisagem e clima da história. Vamos falar um pouco da interpretação. Em seu ensaio, Douglas Green explora as possíveis interpretações da sexualidade alternativa que ele encontra nos textos da peça, em justa posição com os costumes proscritos social da cultura no momento que a peça foi escrita. Ele escreve que o seu ensaio não tenta reescrever Sonhos de uma Noite de Verão num cenário homossexual, mas sim explorar alguns dos seus personagens nesse sentido. Ele afirma que não considera Shakespeare um homem radical, mas que o jogo representava um mundo às avessas, ou férias temporárias, que negocia o descontentamento da civilização que, embora perfeitamente resolvida na conclusão da história, não resolve tão bem na vida real. Green escreve que os elementos obrigatórios na história devem ser considerados no contexto da cultura do início da Inglaterra moderna, como um comentário sobre a rigidez de estética de forma cômica e ideológicas políticas da ordem vigente. O lado feminista. A denominação masculina é um elemento encontrado na temática de Sonhos de uma Noite de Verão. Lisandro e Hérmia fogem para o bosque para uma noite onde não se encontram sob as leis de Teseu ou do pai dela, Egeu. Após a sua chegada em Atenas, os casais são casados. O casamento é visto como a última conquista social para as mulheres, enquanto os homens podem passar a fazer muitas outras coisas grandes e ganhar reconhecimento da sociedade. Em seu artigo chamado A Mulher Dedicada a uma Causa Imperial, Louis Montrose chama a atenção para os papéis de gênero masculino e feminino e normas presentes na comédia em conexão com a cultura elisabetana. Em referência ao casamento triplo, ele diz: a celebração festiva em Sonhos de uma Noite de Verão depende o sucesso de um processo pelo qual o orgulho e o poder feminino se manifesta em guerreiras da Amazônia, em uma mãe possessiva e em esposas e filhas rebeldes, intencionalmente colocados sob o controle dos senhores e maridos. Ele diz também que a consumação do casamento é como o poder sobre as mudanças de uma mulher das mãos do pai para as mãos do marido. A ligação entre flores e amor é desenhado. O sumo da flor, trazido por Puck, pode ser visto como um símbolo do amor entre duas pessoas, enquanto querem falar sobre as mulheres serem livres. Existem pontos na peça, porém, quando há uma ausência de controle patriarcal. Leonard Tannenhouse diz que o problema em Sonhos de uma Noite de Verão é de autoridade e do arcaico, pois a lei ateniense exige que uma filha morra se ela não faz exatamente o que seu pai quer. Tannenhouse contrasta a regra patriarcal de Teseu em Atenas com o de Oberon no mundo das fadas. A desordem na terra das fadas opõe completamente o mundo de Atenas. Ele afirma que em épocas de carnaval e festivais o poder masculino é discriminado. Por exemplo, o que acontece com os 4 amantes na floresta, bem como o sonho de fundo, representa o caos que contrasta com a ordem política de Teseu. E, no entanto, Teseu não pune os amantes por sua desobediência. De acordo com Tannenhouse, perdoando os amantes, Teseu fez uma distinção entre a lei do patriarca, que seria de Egeu, e do monarca, que seria dele, Teseu, criando 2 vozes diferentes de autoridade. Esta distinção pode ser comparada com o tempo de Elizabeth I, em que os monarcas eram vistos como tendo 2 corpos, o corpo natural e o corpo místico. Elizabeth é representada tanto pela voz de um patriarca como pela voz de um monarca, seu pai, que afirmou que a coroa deveria passar para ela, e o fato de que ela era filha de um rei. O desafio para a regra patriarcal em Sonhos de uma Noite de Verão espelha exatamente o que estava ocorrendo na época de Elizabeth I.
Agora, música, né? Sonhos de uma Noite de Verão também é uma obra musical escrita pelo computador Felix Mendelssohn, tendo por base a peça de teatro escrita por Shakespeare. Mendelssohn compôs esta obra em diferentes momentos de sua vida, entre 8 de julho e 6 de agosto de 1826, quando sua carreira estava no início. Nessa época, ele tinha 17 anos, e esta obra é uma abertura de concerto Opus 21. E ele estreou em Szczecino, uma cidade polonesa, em 20 de fevereiro de 1827, quando tinha 18 anos de idade. Adaptação para o cinema. Sonhos de uma Noite de Verão foi adaptada para o cinema em 2 ocasiões. A primeira em 1935 e foi dirigida por William Diertel e Max Reinhardt, com o roteiro de Charles Kenyon. O filme foi vencedor do Oscar de 1936 na categoria de melhor fotografia e montagem e indicado para melhor filme e melhor diretor assistente. Esse filme marca também o primeiro trabalho da atriz Olivia de Havilland no cinema, ainda que tenha sido lançado no fim de 1935, após os lançamentos de outros 2 longas em que a atriz havia atuado depois dos términos das filmagens de Sonhos de uma Noite de Verão. Olivia é vencedora de 2 Oscars da Academia como melhor atriz, em 1947 e 1950, e ela, que ainda é viva, completará na próxima quarta-feira, 1º de julho, 104 anos de idade. Olivia é também a única atriz do elenco do filme E o Vento Levou, de 1939, ainda viva. A segunda adaptação para o cinema foi em 1999. O filme foi dirigido e roteirizado por Michael Hoffman e conta com um elenco de estrelas, como o ator Kevin Kline, no papel de burro, e a atriz Michelle Pfeiffer, no papel de Titânia. O filme ainda contou com a participação do ator Christian Bale, famoso pelo papel de Batman, que interpretou Demétrio, e Stanley Tucci, que interpretou Puck. Tucci foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 2009 pelo filme Um Olhar do Paraíso e participou do filme Capitão América, o Primeiro Vingador, de 2011, no papel de Abraham Erskine, personagem que criou o soro do super soldado. Bom, por hoje nós encerramos a nossa peça Sonhos de uma Noite de Verão. Na próxima aula começaremos a falar sobre Macbeth, um drama de Shakespeare que conta a história sobre um regicídio, que é o assassinato de um rei e suas consequências. Uma boa tarde a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.